Agora a CNN de volta às 5 horas e 48 minutos para continuar falando sobre as eleições presidenciais na Argentina. Os 3 candidatos favoritos na corrida votaram neste primeiro turno: Javier Milei, Sergio Massa e Patrícia Bullrich. A gente vai ao vivo a Buenos Aires conversar com a nossa enviada especial, Thaís Heredia. Como dizem os portenhos aí para você, Thaís, muito boa tarde. Qual é a expectativa para os primeiros resultados começarem a ser divulgados pelas autoridades argentinas? Buenas tardes, Yuri Pita. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, as urnas fecham daqui a pouquinho, são quase 10 para 6, às 6 da tarde os argentinos não podem mais votar. E aí começa o processo de votação. Eu estava até agora há pouco em La Rural, que é o maior colégio eleitoral aqui de Buenos Aires, onde votou Patrícia Bullrich, por exemplo. Eu estava lá quando ela chegou para votar. Agora nós viemos aqui para a sede dos Correios da Argentina, onde também está a Direção Nacional das Eleições, porque são os Correios os responsáveis pelo manejo das urnas que estão espalhadas pelo Brasil todo. Então, a contagem começa daqui, começa nas mesas e os votos se reúnem todos aqui. Então, nós viemos para cá para acompanhar. A expectativa é que antes das 8 horas nada acontece. A partir das 8 da noite é que a coordenação, né, o Diretório Nacional das Eleições, tem a prerrogativa de, a qualquer momento, dar os resultados preliminares. Mas não há expectativa de que isso aconteça antes das 9 da noite, por exemplo, ou um pouco mais do que isso, porque há uma preocupação da direção eleitoral em ter uma leitura mais equilibrada das urnas no Brasil todo, porque só a província de Buenos Aires tem quase a metade dos votos em todo o país. E aqui as coisas vão mais rápido, os votos são contados com mais rapidez. Nas outras províncias, eles mandam uma espécie de telegrama, mandam um boletim das urnas às cidades com pouquíssimos eleitores, os boletins vão chegando e depois os votos vêm para cá e são contabilizados aí sim oficialmente. Como eu expliquei ontem, hoje eu fiquei de trazer aqui, Yuri, outras 2 cédulas de eleição. Como eu estou na rua, está ventando um pouquinho. Essa daqui, por exemplo, é de Sérgio Massa, e aí todos os candidatos que acompanham ele. Aqui também tenho a de Patrícia Bullrich. Tá vendo? Eles chamam aqui de cédula lençol, lista lençol, de tão grande que é. O eleitor destaca, literalmente, tem aqui um pontilhadinho, ele destaca o papelzinho que ele quer, coloca no envelope e coloca numa urna, que aliás é igual a essa que está aqui, ó. Aqui tem uma urna gigante e aqui é a representação do envelope com cada um desses pedacinhos dos votos sendo inserido. A leitura dos analistas políticos até agora, Yuri, é de que não dá para fazer, ou não dá para dar nenhum palpite sobre como será o resultado, porque a disputa foi muito acirrada e agora, por exemplo, há uma leitura de que os partidos vão brigar muito pela fiscalização da contagem dos votos, porque com a disputa muito acirrada, qualquer 0,2% de votos pode fazer a diferença. Lembrando que para sair vitorioso daqui hoje, um candidato, e que Javier Milei tem sido tratado como favorito das eleições, tem que ter 45% dos votos ou ter 40% e uma diferença de 10 pontos do segundo colocado. Não é um cenário provável. Se há um consenso é de que um segundo turno é muito provável de acontecer. Mas essa tem sido considerada a eleição mais incerta, na situação mais delicada, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, desde a redemocratização do país. Yuri. Pois é, Thaís, acho que 2 aspectos importantes da gente destacar é essa total incerteza do cenário. Não há, os 3 candidatos são tratados como os favoritos, mas Patrícia Bullrich seria a surpresa, digamos assim, se ela conseguisse superar a votação, seja de Javier Milei ou seja de Sergio Massa. E nesses dias que você está aí, Thaís, você chegou, se não me falha a memória, na sexta-feira, é isso, logo cedo, né? Ou na quinta-feira, agora me fugiu que dia que você chegou aí, mas dessas conversas que você já pôde circulando aí por Buenos Aires e conversando com os argentinos, em especial com os portenhos,
o quanto não só a questão econômica está muito presente, mas o Fernando Nakagawa estava destacando com a gente a questão da segurança pública. E, de certa forma, os assuntos se assemelham. As eleições hoje transcorreram com segurança, com tranquilidade, ou houve algum tipo de distúrbio, algum tipo de preocupação também nessa questão da segurança e da rivalidade entre os eleitores e os candidatos, Thaís? Yuri, muito interessante a sua pergunta, porque aqui é um domingo normal, né? É um domingo de eleições, a apreensão está muito dentro das pessoas, porque não se pode fazer campanha. Então, nos locais de votação, por exemplo, não tem um santinho, não tem um papelzinho, não tem nenhuma bandeira da Argentina, as pessoas não carregam nada, elas vão simplesmente carregando as cédulas escondidinhas no bolso, que elas vão para que eles chamam aqui escuro para depositar os seus votos. Então, não houve rivalidade, não houve discussão, é um clima bastante ameno, vamos dizer assim, inclusive entre os candidatos. É claro que na hora que os candidatos chegaram para votar, e a votação de Javier Milei, por exemplo, foi uma comoção gigantesca, estava lotado de gente, de apoiadores. Com Patrícia Bullrich foi o mesmo, com menos pessoas na La Rural, onde eu estava. Então, nesse momento, houve ali um grito de apoio e tudo mais, mas não foi registrado nenhum incidente, né, entre apoiadores dos candidatos. O que há são as campanhas dizendo ali para a imprensa local que estão muito preocupados com a questão da fiscalização, porque aqui na Argentina os responsáveis pela distribuição dessas cédulas que eu mostrei são os partidos. Então, há um receio, por exemplo, de que falte cédula nos locais. Então, se o eleitor vai lá, ele quer votar num candidato, mas a cédula da campanha dele não estiver lá, ele não vai votar. Isso já aconteceu outras vezes. Agora, só para terminar, Yuri, acho que a questão econômica é a mais importante. Eu pergunto todos os dias para todos aqui em quem vai votar, e a quantidade de gente que está dividido. Agora, a divisão é para uma escolha muito clara. Ou é contra Javier Milei, ou é contra Massa. Por isso que Patrícia Bullrich fica no centro, literalmente, dessa eleição. Aí as informações de Thaís Herédia, direto de Buenos Aires, vai acompanhar tudo dessa apuração do primeiro turno nas eleições argentinas. Thaís, muito obrigado pelas suas informações, um bom trabalho e volta com uns doces de leite, dulce de leite para a redação aqui, que todo mundo vai agradecer bastante.